Porque todos nós na vida queremos encontrar um propósito. Por que que nós existimos? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu estou aqui hoje de manhã? Qual é o meu propósito na vida? Esse homem, Martin Luther King, certa vez ele disse: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. Vou repetir essa frase de Martin Luther King. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. De fato, a vida verdadeira, somente Deus pode produzir. E nós todos aqui de manhã, queremos que nossa vida possa valer a pena neste mundo. É ou não é? Todos nós estamos em busca de ser alguém que vai produzir alguma coisa de bom aqui nesta terra. Eu acredito nisso. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. Mas a vida só vale a pena ser vivida quando ela tem uma missão, um propósito, algo que dê sentido a essa vida. E tudo o que nós fazemos por causa desse propósito, dessa missão. E Jesus sabia como contar histórias para inspirar as pessoas a encontrar um sentido para a vida, um propósito para a vida. Mateus capítulo 13, vamos ler essas escrituras hoje aqui de manhã. Mateus 13, do versículo 44 ao 46. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Amém? Jesus aqui está falando sobre o reino do céu. Eu gosto dessa palavra, reino do céu. No livro de Mateus, a gente vai ouvir várias vezes, na parábola de Jesus, ele falando sobre o reino do céu. Se há um rei, há um governador. Há aquele que governa o céu. Você já parou para pensar nisso? Que há um governo no céu. Mas interessante que ele fala sobre, que ele compara o reino de Deus como um tesouro escondido. O que é esse tesouro, então? Escondido. O que simboliza o tesouro escondido? Cada um de nós estar aqui hoje de manhã, porque nós acreditamos que Jesus é o nosso tesouro. Amém? Ele é a fonte de toda a riqueza, de toda a sabedoria, de todo o amor. É para Ele que nós fazemos as coisas. É por Ele que nós estamos aqui hoje de manhã. Mas nós também temos o reino do céu, o reino de Deus, mas nós também temos o nosso reino. E às vezes o nosso reino compete com o reino de Deus. Nós também temos um tesouro.
E Jesus, sabendo disso, ele usa dessas pequenas parábolas para estimular as pessoas a pensarem. Na época de Jesus era muito comum as pessoas que possuíam riquezas materiais. Naquela época não existia banco, corretora de valores. Então o que as pessoas faziam com o dinheiro que elas iam acumulando? Elas colocavam dentro de um baú e procuravam um campo para enterrar essa riqueza, porque havia muitas guerras, muitos conflitos. E aí o que acontece? Alguém que tinha uma riqueza não ia deixar isso dentro de casa, que era o lugar mais óbvio, viu, para alguém encontrar e roubar e levar. Então se cavava um buraco, escondia esse tesouro, e às vezes o que acontecia? A pessoa que fazia isso não contava isso para ninguém. E ela morria e o tesouro ficava lá naquele campo. E aí alguém comprava um terreno e ia lá cavar para semear a terra e encontrava um tesouro. Imagina você encontrar um tesouro. Que fantástico seria. E as pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas ficavam, puxa, que legal encontrar um tesouro escondido. Sem ter muito esforço, não era meu tesouro, não foi eu que acumulei esse tesouro, mas eu encontrei ele e eu agora vou desfrutar dessa riqueza. Tem uns canais que falam sobre em busca dos tesouros escondidos. Pessoal vai buscar tesouros no fundo do mar, onde navios afundaram, para encontrar lá coisas de valor. Tem lugares no planeta que até hoje tem gente trabalhando para encontrar tesouro. Aqui no Brasil, próximo de Ilhabela, tem uma ilha chamada Ilha das Cobras. E lá tem um tesouro. O pessoal acredita que os piratas deixaram um tesouro numas cavernas lá. E essa semana eu estava assistindo um documentário que fala justamente disso. Veio uma equipe dos Estados Unidos para achar esse tesouro. E os caras investem muito dinheiro, muito tempo, muita energia para encontrar esse tesouro. Olha que fantástico. Mas Jesus fala aqui no versículo 44 que o reino do céu é como um tesouro escondido. O que simboliza o tesouro? O que Jesus está querendo falar para os seus ouvintes? Que ele queria estimular a mente deles a pensarem. O que é a pérola de grande valor? Que Jesus está falando que ele usa de dois exemplos. Um tesouro escondido de um negociante de pérola que está procurando uma pérola de grande valor. Irmãos e amigos, deixa eu falar para vocês. Eu sei que vocês já sabem isso, mas eu vou repetir. O tesouro escondido é Jesus. É o reino de Deus. Que alguém encontra no primeiro exemplo, ele não estava procurando esse tesouro, mas, quis o destino que ele comprasse um campo, cavasse naquele campo que ele comprou, e lá ele encontra aquele baú cheio de riqueza. Esse é o primeiro exemplo. Essa pessoa, até esse encontro com esse tesouro, a Bíblia fala que ele vai cheio de alegria, vende tudo o que ele possui para comprar aquele terreno, para investir tudo naquilo. Será que nossa salvação, a nossa entrada no reino dos céus, no reino de Deus, nós precisamos comprar ela? É isso que Jesus está querendo dizer? Não. Porque o Deus da graça que levou o homem até o terreno, até o campo. O tesouro não era dele, pertencia a alguém. E ele encontra esse tesouro que estava escondido. E nós também temos hoje a oportunidade
Você que está aqui pela primeira vez, eu não sei o que moveu seu coração vir aqui hoje de manhã. O que você está procurando na sua vida? Qual é o seu sonho? Qual é a sua missão? Pelo que você vive? E por quem você vive? Eu quero ajudar você hoje de manhã. Você está tendo acesso a um grande tesouro. A pérola de grande valor que Jesus cita aqui nessa parábola simboliza também a nossa salvação. Somente a pessoa que encontra o tesouro, que é Jesus, por meio do evangelho que é pregado por ele, essa pessoa se converte, aceita o evangelho e é batizada e é salva. Se você ainda não é batizado ou batizada, deixa eu falar para você, você ainda não é salvo. Ah, mas como você pode afirmar isso? Porque a Bíblia ensina sobre isso. Jesus falou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Então leve a sério o tesouro de Deus. Vocês jovens, que você acha que você tem a vida inteira pela frente, olha, a vida é como um sopro. E Deus tem dado a cada um de nós hoje aqui de manhã demonstrações e demonstrações de sua graça na nossa vida, para que possamos todos aqui ter esse encontro com Cristo. Somente Ele pode salvar o pecador. E quais as lições hoje de manhã que nós podemos, irmãos e amigos, aprender com essas palavras de Jesus? Que tesouro escondido é esse? Que pérola de valor é essa? Que nós precisamos encontrar. Olha que interessante, Mateus capítulo 7. O Evangelho, ele tem promessas de esperança, mas o Evangelho também nos confronta, nos alerta, nos adverte. Mateus capítulo 7, versículo 6. Olha Jesus aqui falando, o contexto aqui é pessoas que têm o costume de julgar outras pessoas, que se acham melhor que outras, que ficam vendo defeito em outros, mas não se corrigem. Mas ele fala essa pérola aqui, que o evangelho todo é a pérola de grande valor. Versículo 6 de Mateus 7. Não dei para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês, os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois ele as pisarão. Jesus é muito duro com essas palavras. Mas Edson, falar isso para alguém é muito ofensivo, e é mesmo. Quem são os porcos e os cães? Que Jesus está falando para os discípulos, não dar a eles o que é sagrado. O que nós damos para as pessoas? Damos Cristo, damos o Evangelho, damos amor, damos esperança. Mas tem pessoas que rejeitam tudo isso, que não querem o que é sagrado na vida dela. Nós também podemos ser assim. Porcos. Que você dá o que é sagrado e a pessoa não acata. Ela não quer aquilo. Ela acha que ela sabe o que é melhor para a vida dela. E Jesus foi bem categórico.
São pessoas que zombam e desprezam o Evangelho. São pessoas que desprezam a Deus. São almas sombrias, que são energizadas pelo espírito das trevas, o império das trevas que pertence ao diabo e aos demônios, que se fecham, que zombam de Deus, que acham Deus coisa sem valor. São pessoas cheias de orgulho, carregadas de desejos pecaminosos, profanas, depravadas, inimigos do bem, precipitados, cheios de malícia. São pessoas assim que desprezam a pérola de grande valor. Jesus está falando, olha, gente assim, meus discípulos, não deem a eles o que é sagrado. Bom, Edson, e aí, o que nós vamos fazer? Existe esperança? Cada um de nós aqui hoje tem que decidir que tesouro que eu quero carregar no meu coração, na minha alma, na minha vida. O que eu vou levar para a eternidade? Junto com minha vida, porque a vida tem que valer a pena. A vida tem que ter um propósito. Não desperdiçar ela, porque quem criou ela foi Deus. Mateus capítulo 12. Vamos lá, Jesus falando mais sobre o tesouro. Mateus 12, versículo 35 e 37. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Na NVI, a palavra depósito que está aqui na NTLH fala é tesouro. Cada um de nós, o depósito, Jesus está falando, o tesouro está no nosso coração. E como que a gente descobre o que está no nosso coração? Aquilo que falamos. Não é verdade? Se meu coração está cheio do Evangelho, cheio de Cristo, cheio da gratidão, cheio do amor, nós vamos falar de quem? De Cristo. Mas isso aí fica uma conversa muito Cristo, Cristo, Cristo. Mas Jesus sempre falou Deus, Deus, Deus. Reino, reino, reino. É para provocar a gente mesmo, é para nos inspirar, é para nos levar a ter um depósito carregado de coisas boas. Mas Edson, será que você todos os dias, no seu dia a dia, seu depósito, seu coração acorda todo dia com essa disposição, com esse fervor, com essa vontade de buscar a Deus, de falar de Cristo? Claro que não. Porque meu coração é mau. E quem pode mudar meu coração? Somente Cristo. Como que eu faço para mudar meu coração? Minha vida devocional com Ele. Meu relacionamento. Meu tempo que eu gasto na palavra. Meu tempo que eu gasto falando com pessoas sobre Cristo, que Ele é meu tesouro. A minha missão de vida é engrandecer o nome dEle na terra. Olha que fantástico isso, irmãos. Jesus deu um exemplo bem interessante, que 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro era publicano, cobrador de impostos.
O fariseu orou assim: Deus, obrigado porque não sou que nem esse publicano. Eu dou a minha oferta, eu jejuo, eu cumpro todos os seus mandamentos, e eu estou aqui porque eu quero te servir, te adorar. Aí o outro fala: Deus, eu sou pecador, eu nem mereço olhar para o Senhor, eu sou horrível, eu quero sempre fazer o bem, mas meu coração sempre está me enganando, mas eu peço tua ajuda, teu perdão, porque eu sou verme diante do Senhor. Aí Jesus: quem foi para casa em paz? O primeiro exemplo ou o segundo exemplo? Segundo. E é isso que nós somos. Ninguém aqui é melhor que o outro. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais. E isso é fantástico em Jesus também, em Deus. Então, irmãos e amigos, o que você está buscando hoje de manhã? Como anda seu depósito? Você está cultivando as coisas boas? Você está cultivando pensamentos bons em relação ao reino, à igreja, a Deus, às pessoas? Ou você está totalmente negativo? Se você estiver negativo ou negativa, vai orar para Deus. Você é responsável pelo seu coração. Ninguém é responsável pelo seu coração. Irmãos, Jesus falou que ninguém é bom. E realmente ninguém é bom. Paulo falou sobre isso também. Em Romanos 3, 23, Paulo afirma que todos pecaram e estão afastados e destituídos da glória de Deus. A bondade de Deus não é algo que vem de nós mesmos. É Deus que nos capacita para sermos bondosos. É um presente dele. Todo ato de bondade nós. Tudo que é bom que nós fazemos. Hoje eu estou fazendo 58 anos de idade. Fiquei pensando hoje de manhã sobre minha vida. 58 anos. 29 anos eu sou um cristão. 29 anos da minha vida eu segui eu mesmo. Meus interesses, meus desejos, minha missão. Depois, outros 28 anos, 29 anos, o Evangelho. Fiquei comparando uma fase com a outra. 28 anos antes, 28 anos depois. Qual foi a melhor? Você adivinha? Meu encontro com Deus, no dia que eu encontrei Jesus por meio do Evangelho, um irmão abriu a Bíblia, começou a me ensinar. Eu tinha um propósito. Eu era um louco. E eu queria fazer que o mundo todo fosse louco, que nem eu. Que nem o Raul Seixas. Lembra dele? Alguns de vocês lembram. Até hoje ainda existem seguidores de Raul. Mas com o meu encontro com Cristo, eu falei: existem pessoas que fazem isso mesmo, que vão por Cristo a qualquer lugar? O irmão falou: existe. Estão dispostas a fazer qualquer coisa pelo reino? Sim. Falei: então eu estou dentro, me ensina aí mais. Eu não sei como foi sua conversão. Você lembra do seu encontro com Jesus? Como é que foi? Quem ele usou? O que ele te mostrou? Como ele agiu na sua vida? As pessoas que amaram você, que oraram por você, que jejuaram por você, que passaram tempo e mais tempo com você de paciência, de amor, para ajudar você a abrir seus olhos, para enxergar o grande tesouro.
É interessante que na Bíblia não tem nenhum exemplo de uma pessoa sendo salva sozinha. Na Bíblia, os exemplos, Deus sempre usa pessoas para pregar o Evangelho para outras e essas pessoas são salvas. Todos os exemplos que estão na Bíblia. Deus precisa de testemunhas para pregar o Evangelho dele. Vamos ler uma escritura que fala sobre tesouro, em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 12. Isso é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Segunda Coríntios, capítulo 4, 7 ao 12. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Paulo fala sobre tesouro em pote de barro. Eu gostei dessa comparação. Por que pote de barro? Porque cada um de nós foi criado, segundo a Bíblia, do barro. Adão foi criado do barro. E o barro simboliza o quê? A fragilidade do barro. O oleiro, que é Deus, ele molda o vaso de acordo com como ele quer. Ele é o Criador. Quem sabe mais sobreviver, a criatura ou o Criador? O Criador, porque ele nos criou, não a criatura. E Paulo entendeu muito bem esse valor. Ele está falando para a igreja de Corinto, que ele fala: irmãos, pessoal, é assim, ó. Cada um de nós é um pote de barro, tá bom? É um vaso de barro. O que isso simboliza? Somos fracos, frágeis. Mas Deus, pela sua graça, misericórdia e amor, nos deu um tesouro espiritual. Para Paulo, o maior tesouro, ele deixa bem claro aqui, é Cristo. Ele queria honrar a Cristo, engrandecer Cristo, espalhar esse evangelho de Cristo. Ele queria ser como Jesus. Ele fala isso várias vezes. Mas aqui ele cita de algumas coisas que acontecem na vida de um cristão, que é vaso de barro. Ele fala de pressão. Você está sofrendo pressão? Então, seja bem-vindo ao reino de Deus. Ele fala de sofrimento. Você está sofrendo? Talvez você esteja sofrendo. Hoje de manhã você chegou aqui sofrendo. Você não está animado. Você não está animado. Você está perdendo o ânimo de viver. Parece que a vida não tem mais graça. Ele fala também sobre abatimento, sobre perplexidade. Esse apóstolo viveu tudo isso, passou tudo isso, e está ensinando para aquela igreja: olha, é difícil às vezes.
Alguns de nós, nossas famílias não estão muito bem, nosso casamento não está bem, nossas finanças não estão bem, nossos filhos estão desobedientes. Talvez você está doente. Olha, eu queria mostrar uma frase de Martinho Lutero. Porque às vezes os caras falam algumas coisas e a gente precisa prestar atenção no que eles estão falando. Ele fala assim, ó: a única fé que salva é daquele que se atira em Deus para viver ou para morrer. O que isso quer dizer? É o que Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 12 de 2 Coríntios 4. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Um homem e uma mulher de Deus tem que ter claro que se você quer ser um cristão, você vai sofrer. A morte quer dizer morrer para os seus interesses, para os seus desejos carnais, pecaminosos, egoístas, e dar a sua vida para abençoar outras pessoas. Porque o exemplo nosso é Jesus. Jesus veio ao mundo para nos abençoar. E um cristão existe para abençoar a vida de outras pessoas, tanto dentro da igreja como fora dela. Se você quer seguir Jesus, esteja disposta a sofrer. O sofrimento, às vezes, é usado por Deus. Ele dá uma lista aqui: pressão, abatimento, perseguição, falta de recursos, fome. Eu não sei o que você está passando. Olha, acredite que isso é para o seu crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Seja qual for a sua dificuldade hoje. Eu estou doente. Eu estou sem dinheiro. Eu estou sem ânimo nenhum. Eu não acredito mais em nada. Vamos ler uma outra frase do Martin Luther King Jr. Ele fala assim, ó: se você não consegue voar, corra. Se não consegue correr, ande. Se não consegue andar, se arraste. Mas nunca pare de avançar. Não sei onde você está agora. Talvez você esteja animado, querendo voar, querendo sonhar, querendo conquistar grandes coisas para Deus, mas talvez você esteja se arrastando. Mas não desista. Isso é uma fase, é para o seu crescimento. Eu estou passando tudo isso. Sofrimento, pressão, às vezes dá vontade de parar, de desistir, de dar menos. Mas Deus, graciosamente, tem nos chamado para servir o reino dele. Como tesouros em vasos de barro, devemos encarar 3 coisas que não temos respostas na vida. 3 coisas que nós não temos resposta. Precisamos ter fé para essas 3 coisas. Primeiro é o problema do mal. Por que existe o mal, se Deus é bom? Por que Ele permite o mal acontecer? A gente não tem resposta para por que o mal impera no mundo, na nossa vida. É difícil. A origem do mal, segundo a Bíblia, veio de Satanás, o diabo. Mas por que Deus jogou o diabo na terra, não jogou em outro lugar? Tinha que ser aqui? Nós não sabemos, é um mistério. Por que ele age até hoje? Por que ele não destrói logo ele? Para acabar com esse sofrimento. Outro problema que nós não entendemos é o sofrimento. Por que nós sofremos? Coisas ruins acontecem conosco. Por que não acontece com fulano? Olha,
Pô, eu perdi meu emprego, logo eu que sou um cristão, que dou minha oferta. Às vezes é assim. Por que eu tenho um filho que tem deficiência? Não sei. Por que eu tenho uma doença que é incurável? Eu não sei. Por que eu não me casei? Eu não sei. Por que eu não tenho riqueza? Eu não sei. Riqueza material. A gente não sabe, a gente sofre na vida. Sofre com o nosso pecado e com o pecado dos outros. E outro problema é o problema da morte, que nós não temos resposta. Porque crianças morrem. Deus gera uma criança no útero de uma mãe, quando ela nasce, ela morre. Para que isso? Não sei. Por que alguns morrem com 20, com 15, outros morrem com 70, com 80? Não sei. Mas todos iremos morrer. E para terminar, Hebreus capítulo 12, versículo 27. O autor de Hebreus, no capítulo 12, 27, fala assim: as palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Amém? Nesta vida, coisas que estão em nosso poder podem ser abaladas. Tem coisas que podem ser abaladas e outras coisas que não podem ser abaladas. E quais são as coisas que podem ser abaladas? São tudo isso que eu falei antes: pressão, trabalho, saúde, perseguição, sofrimento, humilhação. Coisas assim podem nos abalar. Outras coisas que não podem ser abaladas, o autor deixa bem claro. O que ele fala? O reino que não pode ser abalado. E eu queria terminar falando sobre isso. Nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado. Somos um povo que está num reino que foi dado a nós por Cristo, por meio da morte dele, que não pode ser abalado. Um dia, cada um de nós vai morrer. E nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade. Nossos corpos terrenos se revestirá do que é celestial. Nossos corpos materiais será revestido de imortalidade. Todos nós aqui hoje temos essa esperança. Porque nada pode nos separar do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem falta de comida, roupa, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder que existe no universo poderá nos separar do amor de Deus. Que você receba essa pérola de grande valor, que você ame a Jesus Cristo, que você ame o reino dele, a igreja dele, o povo dele, e que você e eu sejamos gente de luz nesse mundo para abençoar a vida de outras pessoas. Vamos orar e agradecer. Pai, muito obrigado pela pérola de grande valor que é Jesus. Obrigado pela salvação que nós conquistamos por meio dele. O Evangelho são as pérolas.
que o Senhor compartilhou conosco e deu entendimento, abriu o nosso coração e alma para receber as palavras de Deus. Obrigado por esse povo que está aqui de manhã. Eu sei que cada um aqui está buscando algo na sua vida. E que eles encontrem, aqueles que ainda não encontraram, o tesouro escondido. A pérola de grande valor. Que seu reino, que é inabalável, que é eterno, que não é deste mundo, possa ser, em grau de importância na nossa vida, colocado em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.